Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, os professores? Como estão as nossas atividades? Hoje nós temos mais um encontro, que é a nossa aula 45.1, e nós vamos falar sobre descrição. Vocês sabem que nós já falamos um pouquinho sobre a narração, lembram? Quando nós falamos lá dos textos narrativos, contos infantis, e aí todo mundo lembra que um dia alguém contou, ou o seu responsável, ou na escola, ou você fez algum trabalho onde falava sobre a narração. E aí agora nós vamos avançar um pouco mais, falando sobre o quê? Vamos falar sobre os textos descritivos. Como é que eu vou fazer para separar, diferenciar narração e descrição? Vamos ver? 45.1 falando sobre nossos textos descritivos. Vamos lá. Então vejam bem, nós temos aqui descrição, gêneros textuais e elementos da descrição. Aqui nós temos a descrição, o conceito que vocês devem lembrar, porque já fizeram em algum momento, lá, lembra do ensino fundamental, quando vocês trabalharam e o professor pedia para vocês assim, faça um texto descritivo, e aí você ia lá e caprichava nos detalhes, né? Mas antes de colocar o conceito para vocês, olha só, quando eu uso o termo descrição, o que eu vou fazer, pessoal? Pensa aí comigo, troca uma ideia com o teu colega aí do teu lado. Eu falo o texto descritivo. Ah, professor, eu acho que eu lembro dessa atividade que eu fiz e eu vou trabalhar os detalhes do que eu vou escrever. Correto, é isso mesmo. Você fez isso lá no seu fundamental. Você trabalhava muito a questão dos detalhes. Por exemplo, eu quero descrever a sua sala de aula. Como é que você vai fazer? Pensa aí, o que tem a sua sala de aula que você vai diferenciar da sala do seu colega? Então aí você vai trabalhar o texto descritivo. Vamos aqui para o conceito na tela. Quando nós falamos em descrição, é um texto literário ou não em que se caracterizam seres, coisas e paisagem. A pormenorização que individualiza o ser descrito é obtida pelo uso de adjetivos, figuras de linguagem e pelos verbos de estado e condição. Então vejam bem, aqui nós temos um texto e aí ele vem com uma pergunta, o que é descrição? Acompanhe a leitura e veja se vocês conseguem identificar isso que eu estou aqui passando para vocês em relação ao texto descritivo. O quarto respirava todo um ar triste de desmazelo e boemia. Fazia má impressão estar ali. O vômito de Amâncio secava-se no chão, azedando o ambiente. A louça, que servira ao último jantar, ainda coberta de gordura coalhada, aparecia dentro de uma lata abominável, cheio de contusões e comida de ferrugem. Uma banquinha encostada à parede dizia com seu frio aspecto desarranjado que alguém estivera aí a trabalhar durante a noite, até que se extinguir a vela, cujas últimas gotas de estearina se derramavam melancolicamente pelas bordas de um frasco vazio de xarope larose, que ele fizera algumas vezes de castiçal. Então nós temos aqui um trecho de Aloysio Azevedo, e o que vocês puderam perceber? Deu para a gente perceber alguma coisa aí? Existem detalhes quando ele fala o quarto respirava todo um ar triste, de desmazelo e boemia, fazia má impressão estar ali. Olha quando ele fala em relação ao vômito. Secava-se no chão e aí ele vai caminhando pelos detalhes do texto. Bom, aqui nós temos, vejam aí, nós temos o quê? Vou falar olhando para vocês. Vocês têm uma imagem e essa imagem, como é que eu posso descrevê-la? Vejam bem,
Nós temos aqui o quê? Uma fogueira, bandeiras. O que vocês conseguem descrever, pontuar daí? Se nós pedíssemos assim, primeiro ano, façam um texto descritivo baseado na imagem que vocês estão vendo aqui. Como que dá para a gente trabalhar? Então, aqui eu tenho a fogueira, que vai remeter o quê? Quando a gente vê uma fogueira assim, eu tenho as bandeirolas. De que forma que dá para descrever este ambiente? Vão pensando aí. Então, vamos aqui para a tela. Quando você vê a fogueira, você tem as bandeiras, você tem umas mesinhas. O que mais que dá para a gente perceber ali? Era uma noite em que acontecia o quê? Aí você vai escrevendo. Você pode começar assim? Professora, mas aí eu vou lembrar do meu texto narrativo. Então, muda. Como é que você vai descrever essa imagem? Tá? É um exercício de quê? De você saber diferenciar quando eu vou descrever e quando eu vou narrar. Sempre lembrando, primeiro ano, que a minha descrição, você vai se pegar aos detalhes do texto. Então, vejam só, sempre que você expõe com detalhes um objeto, uma pessoa ou uma paisagem a alguém, você está fazendo uso da descrição. E como se descreve? Aí você pode fazer essa pergunta. Como é, professora, que eu vou fazer, então, a minha descrição? Eu tenho, pessoal, alguns elementos que caminham com a minha descrição. A descrição, ela pode privilegiar diferentes aspectos. Pormenorização, você vai ali se pegar aos pequenos detalhes. Você tem também a dinamização e a impressão. É só ir fazendo de qualquer jeito? Não. É preciso que vocês conheçam tais elementos, certo? E aí nós temos aqui, falando em descrição, uma curiosidade. O que você consegue? Você joga a imagem e você consegue perceber o quê? Ah, Davi, faz aí uma descrição dessa imagem aqui, Davi. Como que você faria? Por onde que você vai caminhar? O que que eu devo focar? O quadro, a moça com brinco de pérola, olha lá, você tem a imagem da moça e onde foi o foco? Nesse pequeno detalhe que só você observando bem, você vai encontrar, percebem? A moça com brinco de pérola é tão encantador que deu origem ao romance do mesmo nome, escrito pela inglesa Tracy Chevalier. A pronúncia da professora aqui pode não estar, né, muito dentro aí, mas vocês compreenderam. E aí vejam só, no romance inspirou-se o roteirista do filme A Moça com Brinco de Pérola, certo? Então, pessoal, vejam que você poderia falar dos olhos, da boca, o acessório, certo? Ali que ela está usando na cabeça, percebem? Onde ele foi buscar? Lá na pérola. Então, observe que o texto descritivo, ele vai trabalhar todos os pequenos detalhes, aquele até que muitas vezes pode passar despercebido, tá? Quando for descrever verbalmente, tenha sutileza ao transmitir e leve em consideração de acordo com o fato, objeto ou pessoa analisada. Então, o que é importante? Vejam só. Aqui nós temos alguns detalhes, né? Nós temos as cores. Quando ele fala aqui, preste atenção, tenha sutileza, tenha o cuidado, observe. Em que? Nas cores, na altura, no comprimento, nas dimensões, as características físicas, as características psicológicas. Vejam quantas formas você tem de abordar um texto descritivo. A sensação térmica, o tempo e clima, a vegetação, a perspectiva espacial. E aí, pessoal, vai embora. Ele não para só aqui. Então, tudo aquilo que você puder explorar dentro de um texto descritivo,
você vai explorar, correto? Olha esse outro fragmento aqui. Da janela de seu quarto, vocês podem até, pessoal, grifar. Ou então anota no cantinho, esse aqui é um detalhe de um texto descritivo. Acompanha. Da janela de seu quarto, podia ver o mar. Estava calmo e, por isso, parecia até mais azul. A maresia inundava seu cantinho de descanso e arrepiava o seu corpo. Estava muito frio, ela sentia, mas não queria fechar a entrada daquela sensação boa. Ao norte, a ilha que mais gostava de ir era só um pedacinho de terra iluminado pelos últimos raios solares do final daquela tarde. Estava longe, longe, não sabia como agradecer a Deus. Morava em um paraíso. E aí, viram? Perceberam ali a diferença? Por exemplo, quando nós falamos, olha só, ainda conversando com vocês aqui sobre essa questão do escrever. Quando eu vou escrever, eu preciso observar se eu estou... Acompanha aqui, olha aqui para mim. Quando eu vou escrever, eu preciso observar se o meu texto ele é um texto dissertativo, que nós ainda vamos ter uma aula sobre o texto dissertativo, onde você precisa ter os argumentos. Se é um texto narrativo, onde você vai contar uma história, uma situação. E aí vocês lembram que lá nós temos os personagens, o espaço, onde acontece, qual é o momento principal da narração. E aí eu preciso também conhecer todos esses detalhes. Para quê, professora? Por que eu preciso saber? Alguém aí na sala saberia me dizer? Professora, eu sei que o texto dissertativo argumentativo, eu preciso ter conhecimento, é quando nós falamos na bagagem que você traz. E o descritivo, vocês viram esses exemplos aqui? Você vai buscando os detalhes. Como é que está o clima? Está frio, está quente. A sala, ela é composta de quantas carteiras? Eu tenho um quadro na sala? Eu tenho quantas TVs? Quantos estudantes? Tem uniforme? Qual a cor do uniforme? Então, percebam que vocês vão acompanhando passo a passo esse texto descritivo. E aí, assim, quando você souber diferenciar um do outro, quando vier o enunciado, produza um texto dissertativo. Opa, aqui eu não posso usar nem a narração, nem a descrição. Vamos lá para a tela. Então, olha só. Descrição objetiva, primeiro ano. Apresenta-se de forma direta, sempre utilizando aqui, vejam, simples, concreta, como realmente é. Você não precisa ficar floreando, inventando o texto, não. Você vai direto ao ponto. O objeto tem 3 metros de diâmetro, é cinza claro, pesa 1 tonelada e será utilizado na fabricação de fraldas descartáveis. Então aqui, observem bem o que nós temos. Quando você começa a fazer a leitura do texto, é que você vai identificar, opa, aqui eu tenho argumentos, aqui eu tenho defesa de argumentos, eu tenho a exposição de um problema, eu tenho uma história contada com personagens, espaço, né? O ambiente, ou eu tenho a descrição de algo. Então, observem esses detalhes dentro do texto. O próximo, Ana tem 1,80 m, pele morena. Olha aí como vai sendo trabalhado a questão das características de Ana. Olhos castanhos claros, cabelos castanhos escuro e lisos e pesa, quanto que a Ana pesa? 65 quilos. É modelo desde os 15 anos. Então, vocês conseguem perceber essa diferença? Eu vou falar de Ana e o que eu vou falar de Ana?
Eu saio falando quanto ela pesa, a altura dela, cor de cabelo, cor dos olhos, e aí eu ainda vou acrescentar. Eu falo que ela é modelo desde os 15 anos. Vão acompanhando aí. Certo, aí eu tenho também a descrição objetiva no texto. A vítima, Solange dos Santos, aí ainda coloca, né? 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Então vejam bem, quando nós vamos falar de descrição objetiva, se nós pedíssemos, olha aqui para mim, pessoal, se eu pedisse agora para vocês, faça a descrição objetiva do seu colega, esse que está aí do seu lado. Como você faria? Hã? Eu estou sentada aqui com a Paula ao meu lado. Quem está ao meu lado? É a Maria? Então eu vou descrever a Maria. Vocês têm um exemplo aí. Sigam este exemplo. Aí vocês podem fazer aquele momento onde depois cada um vai ler as características, né? A descrição do outro. É uma função fácil fazer isso? Digam aí. É fácil descrever o colega? Ah, não, eu quero fazer a descrição do meu professor. Então vamos lá, descreva o seu professor. Não, meu diretor. Não, eu quero fazer, professora, eu vou fazer a descrição de alguém da minha família. Eu posso? Pode, pessoal. O importante é você saber que há uma diferença entre os textos. Ai, professor, eu já sei a diferença. Ok, então vamos praticar. Quando você fala em descrever o outro, é uma função fácil? Você vai falar o quê? Da cor dos olhos. Ah, eu não sei se o olho é preto, se é verde, se é azul. E aí a cor do cabelo? Hã? E além dessas características que foram colocadas aqui neste exemplo, você também pode buscar outras características para falar do seu colega. Isso se você escolher o seu colega, ok? Vamos para a tela então para a gente continuar. E aí, pessoal, quando você vai descrever, você não pode esquecer dos detalhes. Naquele momento, ele vai estar com qual cor? Ah, ele está com o uniforme que é azul e branco. Percebem os detalhes pequenos que você vai explorando? Então, repetindo aqui, a vítima, e aí você não precisa colocar esse termo, a vítima, que é só o exemplo, né? Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília. Era magra, alta, olha as características lá de Solange, né? 1,75, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Agora que vocês já fizeram a descrição do colega, esse que fica sentado com você, que eu sei que vocês ficam... Quem fica sozinho na sua carteira? Normalmente vocês ficam em grupos, não é assim? Em duplas, dificilmente alguém fica só. Então aproveita e descreve aí, exercita a nossa aula no teu colega. A descrição, pessoal, subjetiva. Quando é que ela ocorre? E aí vejam se vocês se encaixam na objetiva ou na subjetiva. Mas, professora, o que traz essa descrição subjetiva? Vamos ver agora. Quando é que ela ocorre, primeiro ano? Ocorre quando há emoção por parte de quem descreve. Olha aqui o exemplo para confirmar a nossa fala. Era doce, calma e respeitava muito aos pais. Porém, comigo não tinha pudores. Era arisca e maliciosa, mas isso não me incomodava. Conseguiram perceber aí essa descrição subjetiva? Quando fala de emoção, como é que eu percebo a emoção aqui dentro da minha escrita? Era doce, calma e respeitava muito aos pais. Ok, falou a primeira parte, veio para a segunda. Porém, comigo não tinha pudores. O que ela era?
arisca e maliciosa, mas isso não me incomodava. Perceberam a diferença entre um e o outro? A objetiva, como o próprio nome já diz, ele vai direto ao ponto, vai direto à descrição que é necessário fazer. Já aqui na subjetiva, ele vai lentamente caminhando e colocando também as emoções. Na descrição subjetiva, há interferência emocional por parte do interlocutor a respeito do que observa e analisa. Descrição subjetiva no texto, pessoal. Acompanhe a leitura aqui. É um fragmento do Primo Basílio de Eça de Queiroz. Então ele diz assim: ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado com largos botões de madrepérola. Viram aí o detalhe, por onde foi caminhando, como que era, olha, madrepérola, esse roupão, olha o detalhe como foi colocado ali. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro. Enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tênue e láctea das louras, com o cotovelo encostado à mesa. Acariciava a orelha e, no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. E aí, né, os escarlates? Pessoal, então vejam bem, após a leitura deste fragmento, o que eu peço para vocês agora? O que vocês conseguem encontrar de descrição? Por exemplo, professora, se eu tirar esse trecho aqui, eu consigo entender o texto perfeitamente, mas eu quis incrementar. Eu quis falar que o roupão era assim, ou era assado. Eu quis falar que enrolava a toalha na cabeça, porque aí, se vocês pararem para pensar um pouquinho, quando eu vou fazendo a leitura, você vai o quê? Imaginando o texto descritivo, percebem? Como eram os anéis? Eles eram de quê? Pérola? O que era o anel? Então ele vai descrevendo. E aí o leitor, que somos nós, vamos imaginando a situação naquele momento. Como era o roupão? Ele era branco? O roupão era rosa? Era azul? Percebem essa diferença? E aí você vai identificando as marcas do texto descritivo, ok? Então vamos voltar aqui para a gente dar sequência. Depois que vocês identificaram dentro do fragmento e já colocaram ali como sendo um texto descritivo, vamos ver que nós temos aqui elementos predominantes na descrição. Olha lá, frases nominais ou orações em que predominam verbos de estado ou condição. Nas aulas anteriores, nós sempre falamos para vocês assim, primeiro ano, para que eu consiga acompanhar o meu conteúdo, eu tenho sempre que estar, eu vou usar o termo ligado, antenado no conteúdo anterior. Olha o que ele diz aqui, frases nominais ou orações em que predominam verbos de estado ou condição. Aí você vai lembrar o que é uma frase. O que é uma frase nominal? Percebem? Porque se eu não lembro, fica difícil, pessoal, acompanhar. Então, o mapa mental, ele serve para isso. Fez o mapa mental, frase nominal. Eu vou voltar lá na minha atividade que eu fiz e vou relembrar. Mas voltando para cá, para o nosso exemplo dado. Sol, já meio de esguelha, sol das 3 horas. Areia, um borralho de quente. A caatinga, um mundo perdido. Tudo parado, parado e morto. Então, quais são os elementos que eu consigo extrair
da minha leitura? Hã? Olha lá, sol já meio de esguelha, sol das 3 horas, areia, um borralho de quente, a caatinga, um mundo perdido, tudo parado. Então, as frases nominais, você consegue identificá-las através do fragmento. Aqui nós temos, efetivamente, a rua era aquela e o velho palácio estava na minha frente. Era um palácio de 300 anos. Acompanha aí, vão percebendo como ele é esmiuçado, como ele é, pessoal, trabalhado. Palácio de 300 anos, cor de barro, que me parecia muito familiar. Quanto ao desenho de sua alta porta, aos ornatos das colunas e ao lançamento da escada do vestíbulo. Então, aqui nós temos a nossa Cecília Meirelles contribuindo para que você perceba esses detalhes. E se eu pedisse assim, primeiro ano, tira essa parte tão descritiva do fragmento, como vocês fariam? Ele vem assim, né? Efetivamente, a rua era aquela e o velho palácio estava na minha frente, ponto. E aí ele vem falando, era um palácio de 300 anos, cor de barro, que me parecia muito familiar quanto ao desenho. Tira essa parte descritiva, como você faria? É uma atividade que você pode fazer depois, quando você estiver na sua casa, antes de dormir. Ai, perdi o sono. Aí eu vou lembrar aquela atividade que a professora Alessandra sugeriu e vou fazê-la. Frases enumerativas, sequência de nomes, geralmente sem verbo. O que mais que nós temos? A cama de ferro, a colcha branca, o travesseiro com fronha de algodão, o lavatório esmaltado, a bacia e o jarro, uma mesa de pau, uma cadeira de pau, o tinteiro, papéis, uma caneta, quadros na parede. Então, olha lá, frases enumerativas, uma sequência de nomes, é o que vem sendo colocado aqui para vocês. Vejam, a cama de ferro, a colcha branca, o travesseiro, e aí vai embora. Geralmente sem a presença de quê? Do verbo, certo? Adjetivação, caracterizadores qualificando nomes. A pele da cabocla era desse moreno enxuto. Tinha os olhos graúdos, lustrosos e negros, como os cabelos lisos e um sorriso suave e limpo animar-lhe o rosto oval de feições delicadas. Então aqui também vem provando para a gente quando ele fala ali de adjetivação, que são o quê? Caracterizadores qualificando nomes. Professora, mas eu não compreendi. Vamos provar aqui no texto. A pele da cabocla era desse moreno enxuto. E aí ele vai falando, olha, tinha olhos graúdos, lustrosos e negros, como os cabelos lisos, e um sorriso suave e limpo a animar-lhe o rosto oval de feições delicadas. Figuras de linguagem, pessoal. Então, o que são essas figuras de linguagem? Elas vêm para quê? Qual o objetivo? Vocês sabem? Já ouviram falar nas figuras de linguagem? Para que elas servem dentro do meu texto? Recursos expressivos, geralmente em linguagem conotativa. Você vai trabalhar a linguagem, você vai brincar com as palavras e aí você vai utilizando os recursos. As mais usadas na descrição são a metáfora, a comparação, a prosopopeia, a onomatopeia e a sinestesia. O rio era aquele cantador de viola em cuja alma se refletia o batuque das estrelas nuas, perdidas no vácuo milenarmente frio do espaço.
Depois ele ia cantando isso de peral em peral, de cachoeira em cachoeira. Então, olha só, quando nós falamos nas figuras, para que elas servem, professora? Você vai trabalhar o seu texto e aí eu não quero aquele texto seco. Vocês lembram das onomatopeias? Lembram? Quando você vai fazer a reprodução de um barulho, como é que você faz o barulho da porta? Alguém que baixa a porta. Eu quero colocar isso no papel. Professora, como é que eu vou fazer? Como é que é o barulho da porta? É o toque, toque, não é isso? Então isso eu chamo de onomatopeia e eu posso trabalhar dentro do meu texto com elas, certo? E o relógio, como é que ele faz? Qual é o barulho que o relógio produz? Qual é aquele barulhinho? Pensa aí. Quando o professor vai falando, não sei se acontece com vocês, mas automaticamente na minha cabeça eu já lembro do tic-tac, tic-tac. Entendeu? Quando eu falei em forma de brincar com o texto, com as palavras, você pode utilizar esses recursos. Eu quero trabalhar com onomatopeia, eu quero fazer uma metáfora, uma comparação, mas nós vamos ainda ter aulas falando especificamente desses recursos que dá para a gente trabalhar, ok? Vamos para a tela. E aí você pode, seguindo, sensações, uso dos 5 sentidos, ou seja, das percepções visuais, auditivas, gustativas, olfativas e táteis. O que nós temos aqui para provar este conceito? Os sons se sacodem. Olha aí, gente, imagina aí você, o som se sacudindo, né? Então eu estou aqui harmonizando, brincando com o meu texto. Os sons se sacodem, berram. Dentro dos sons, movem-se cores vivas, ardentes. Dentro dos sons e das cores, movem-se os cheiros, cheiro de negro. Dentro dos cheiros, o movimento dos tatos violentos, brutais, tatos. Sons, cores, cheiros se fundem em gostos de gengibre. Aqui nós temos o nosso Graça Aranha. Todos esses autores, vocês vão ouvir falar bastante sobre eles no decorrer da vida escolar de vocês. Vocês estão no primeiro, ainda vem o segundo, o terceiro, e cada autor traz para a gente um fragmento que vai de acordo com o nosso conteúdo, ok? Então vejam bem, as características do texto descritivo. Isso aqui é importante para vocês tomarem esse conhecimento e na hora que você for praticar, você lembrar. Então vejam, o retrato verbal, ausência de ação em relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases. Depois eu tenho o predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas, porque eu vou precisar trabalhar cada detalhe e aí eu vou dizendo pequeno, grande, rosa, claro, percebem? E aí você vai utilizar, são características do texto descritivo. A utilização da enumeração e comparação, a presença de verbos de ligação, os verbos flexionados no presente ou no pretérito, passado, ok? E o emprego de orações coordenadas justapostas. Tudo isso aqui são características que eu posso encontrar no meu texto descritivo, que eu preciso utilizá-las, certo? A descrição apresenta 3 passos para a construção. Quem saberia me dizer aí na sala, hein? Então eu tenho a introdução, a apresentação do que se pretende descrever. Na sequência, eu venho com o meu desenvolvimento. Professor, eu fiz a minha introdução, fui lá e mostrei aquilo que eu pretendo escrever, descrever lá nos seus detalhes. No meu desenvolvimento, pessoal, eu vou trabalhar a caracterização subjetiva ou objetiva da descrição. Lembra quando nós falamos lá da emoção? Ah, o meu texto ele vai ser objetivo, claro, direto? Ou eu vou trabalhar um pouquinho com as emoções? Depende do seu objetivo. E aí eu tenho, após a introdução e o desenvolvimento, eu venho com a minha conclusão, que o próprio nome já sugere, acompanha aí comigo, o que? A finalização da apresentação
e caracterização de algo. Então, vejam, antes de nós colocarmos aqui o nosso vamos praticar, que é a melhor parte, eu considero assim a melhor parte, que é onde você vai sair da aula, você vai conversar com o teu colega, com o teu professor, que é o nosso parceiro em sala de aula, e aí você vai começar a relembrar. E vamos voltar. Narração, eu vou contar uma história. Nessa narração, o que eu tenho? Eu tenho os personagens, eu tenho o espaço, eu tenho ali o enredo. Percebem essa diferença? Então, fiz a narração, ok. Aí eu vou lá para o meu texto dissertativo. Ah, professor, eu lembrei. O texto dissertativo argumentativo, eu preciso de quê? De elementos que comprovem a minha fala. Se eu venho trabalhar, se eu venho colocar no meu texto dissertativo uma problemática, às vezes é muito fácil você jogar um problema. Mas qual a solução que eu trago? Ou então, quais são os meios que eu acredito dentro dos meus conhecimentos, da vida que eu tenho, da minha bagagem de mundo, que pode melhorar aquele problema? Percebem? Aí eu saio dali e volto aqui, venho para cá, para a nossa aula de hoje, o meu texto descritivo. Ah, professor, eu sei que eu tenho a minha descrição objetiva e a subjetiva. Uma ela é clara, direta, e a outra eu vou trabalhar um pouquinho com as emoções. Vai depender da minha meta, qual é o meu objetivo quanto à minha escrita, correto? Então vamos lá para a tela. E aí, no vamos praticar, nós temos a família Repinica. E aí são vocês, tá? Eu vou fazer a leitura, vocês vão acompanhar diante da minha fala, quando eu falei narração, dissertação e descrição, o que eu tenho aqui, primeiro ano? Acompanhem. A família Repinica tem vovó Maricota, que conta anedota e tricota. As anedotas de vovó Maricota e Repinica são anedotas muito velhas, iguais a ela. Vovó Maricota se veste assim. Olha aí o detalhe, pessoal. Chapéu de marinheiro, short de escoteiro, camisa de babadinhos. E aí você vai imaginando como é essa vestimenta, percebe? Como será que essa vovó fica vestida com o chapéu de marinheiro, short de escoteiro, camisa de babadinhos, chuteira de goleiro? A família Repinica tem uma mãe, Dona Sereia. Ela tem mania de ser sereia do mar. Um avental tipo rabo de sereia, é desafinada e vive cantando. Quando ela canta, tudo acontece. O doutor Navegação adoece, o mar fica arrepiado de ondas, os peixes, alguns ficam surdos perguntando: o que é? Hein? O que? Hein? Hein? E aí, primeiro ano? E agora, José? Assinale a alternativa correta quanto à tipologia textual. É com os senhores aí, certo? E dando sequência, também temos a hora de produzir. E o que é que nós temos aqui? Com muita calma, vocês têm esta atividade para seguirem. Agora é com você, falando sobre o tambaqui. Aí tem aqui um fragmento, né? O que você vai fazer? Faça o seu texto descritivo com os seguintes pontos. Característica do tambaqui, tipo de boca e hábito alimentar, a fisiologia e a água, certo? Bom, então essa parte da nossa descrição, vejam só, ela ficou bem esmiuçada para vocês, nós voltamos um pouquinho lá no texto narrativo, avançamos também no dissertativo, que é um próximo momento que vocês terão, e aí ficou bem marcado para vocês com as características, ok? Por enquanto, muito obrigada, pessoal, e até daqui a pouco. Tchau!